Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, né? Ou seja, o Império Romano da época de Cristo, ele teve uma extensão vastíssima, né? Ele Isso não. compreende regiões hoje do Oriente Médio, alguns até mesmo nas regiões de China, de Índia, eles chegaram. Pedaço da África, né? Então, o que eu penso? Eu penso que, ainda que aparentemente eles sejam competidores, né, os globalistas, capitalistas contra os chineses, mas que, no fundo, eles vão todos se reconciliar, porque a ONU, é o que você falou, eu fiz a pergunta e você deu a resposta. A ONU está conseguindo fazer alinhavar todos esses grupos juntos. Tá. A ONU apoia os islâmicos, a ONU apoia a China e a ONU apoia todas as visões dos globalistas, que é quebrar os princípios judaicos cristãos. E hoje já está escancarado, não tem mais ninguém escondendo isso. Não está. Só a gente dar uma olhada, ó. Por exemplo, só a gente perceber, as pessoas têm que perceber o seguinte, ó. Analise os últimos 10 filmes que foram publicados. 10 filmes de grande bilheteria. Você vai ver ali um enfraquecimento da figura masculina e o empoderamento da figura feminina. É verdade. Porque na cultura judaico-cristã, quem é o cabeça? É o homem. Exatamente. Você vê na própria Marvel, eles terminaram o ciclo dos antigos heróis e já veio como a líder maior de todos a Capitã Marvel, que é uma moça. Olha aí. Entendeu? Que veio para salvar o mundo. Olha os desenhos. Olha Toy Story 4. Tem uma menininha lá que é uma bonequinha, que era uma camponesa, que segurava uma espécie de cajado, toda delicada, bonequinha e tal, com a bochechinha rosada. Agora, ela vem como uma heroína, com uma capa. Ela vem com uma capa. E tem lá também um personagem que ele é um... Como é que eles chamam? Eu esqueci o nome que eles dão, que ele é um transgênero. Não é transgênero, não. Tem um outro nome. Que é o seguinte. Ele é um garfo, ele é uma colher, ele tem uma boca rosada, mas ele tem um olho meio de homem, um olho meio de menina. Ele não sabe o que ele é. E hoje, dentro dessa agenda, eles querem colocar cada vez mais cedo na cabeça das crianças esses valores. O que é isso? É o fim da sociedade judaico-cristã. Eu falo pro pessoal do meu canal, o pessoal fala assim, ó, não se assuste. Eu vou te falar como profissional da área. Nós estamos experimentando o fim da civilização cristã. Nós estamos experimentando esse fim. Por quê? Até porque é bíblico. E, sem querer, o Nietzsche acabou sendo profeta, né? Porque quando ele falou do Deus que está morto, né? Aquela figura do cara maluco, né? Que chega na praça e começa a dizer: Deus está morto, Deus está morto. Todo mundo olhando para ele, dando risada. Aí alguém pergunta: como assim Deus está morto? Ele falou: Deus está morto, porque nós o matamos. Aí é um discurso lindo, né? Aí ele fala que ele entra numa igreja e a igreja é um mausoléu, porque já não existem pessoas vivas ali dentro. Quer dizer, e ele profetiza, né, que a partir do século XX seria um século de destruições e que os valores todos cristãos seriam destruídos. Que o super-homem, né, quando ele escreve sobre o super-homem, ele diz que, da mesma maneira que o homem substituiu os hominídeos, né, por causa da sua inteligência superior, o super-homem, que é o próximo que vier, ele vai destruir o homem de hoje. Porque o super-homem, ele, quando ele quer uma coisa, ele não tem nenhuma culpa para tomar, para dominar, para matar. Por quê? Porque ele quer ser feliz, ele faz o que tem que ser necessário. E o próprio Hitler tinha o Nietzsche como livro de cabeceira, porque aquilo o empoderou para fazer tudo isso. Mas ele foi, na verdade, um profeta de Satanás, porque ele falou sobre a destruição da civilização. E a própria visão pós-moderna, Rafael, mostra isso. Quando você pergunta para eles, mas o que vem depois? Eles falam o caos. É isso. Eles dizem o caos, eles dizem que não tem verdade absoluta, que não existe nenhuma verdade, mas eles não apontam um mundo melhor, entendeu? Não tem essa coisa de utopia. Mas o que vem, então? Vem o caos. Mas nós não queremos, nós queremos romper com tudo que existe. Exatamente, exatamente. É por isso que eu falo, pessoal, olha,
Olhem para Deus, fortaleçam a fé de vocês, entendam todos esses sinais. Entendam todos esses sinais. Essa sociedade está sendo preparada para ser uma sociedade sem Deus. E qual é a ponta de luzinha de esperança? São os braseiros desse mundo, que é você, que sou eu, são os irmãos que estão assistindo a gente. Então, aqui, o que representa a resistência para esse sistema somos nós, é a Igreja de Cristo. E por isso esse desejo tão impetuoso de travar as igrejas, de impedir justamente as igrejas de pregarem o Evangelho, de pregarem a verdade. Ó, lá no meu canal, lá no seu canal, você me fez uma pergunta que eu quero te devolver. Você me perguntou se eu achava que, paralelamente a essa apostasia, né, acachapante que está acontecendo, se haveria um grande avivamento final. E eu queria te perguntar, o que você me diz disso? Meu amigo, eu acredito e eu estou clamando por isso. Eu estou fazendo vídeos por isso, estou fazendo live por isso, eu estou pedindo, clamando ao Senhor por isso, porque são muitas pessoas dormindo, são muitas pessoas dispersas, são muitas pessoas seguindo o curso desse mundo, andando conforme o curso desse mundo, para ser bíblico, andando conforme o curso desse mundo. Nós fomos chamados para sermos felizes. Eu falo pessoal assim, gente, vivam plenamente. Plenamente, não tenham medo, porque o medo ele é inimigo claro da fé. Tenha fé, confie no Senhor, se apoie na palavra. Mas assim, entenda que Deus quer chamar você para você anunciar a esse mundo, gritar a esse mundo, que nós estamos num tempo muito importante de despertamento, de avivamento. Eu percebo, eu até fiz um vídeo recentemente, que eu falei, pessoal, olha, a NASA acabou de publicar, falar no início do mês, dizendo que agora em dia 2 de novembro vai ter a possibilidade de 0,41% de um meteoro atingir a Terra. E eu falei para eles, daqui para frente vai ser assim. Sabe por quê? Todas as vezes que na Bíblia Deus queria fazer algo importante, Deus mandava o povo olhar para o céu. Isso faz parte de uma agenda profética escatológica. O próprio Senhor Jesus, quando ele afirma, falando sobre Satanás, ele diz assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ali ele está falando de um evento meteorológico, está falando assim, sempre quando acontece algo no mundo espiritual muito grande, Deus faz um sinal no céu. Lembra dentro da Midrash, que é o estudo mais aprofundado, né, do judaísmo, da Torá, eles vão analisar mais profundamente os versículos. A Midrash tem vários livros, e a Midrash explica que no dilúvio, Deus mexeu nas estrelas, Deus mexeu no campo magnético da Terra. E quando Deus mexeu no campo magnético da Terra, a Terra foi inundada. Mais um evento no céu. Outro, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus chamou Abraão, sai da tenda, sai dessa cobertura que te impede de ver o que eu estou fazendo. Olhe para onde? Olhe para o céu, olhe para as estrelas. Você consegue contar eventos no céu. Jesus, quando nasceu, uma estrela anunciava no céu. E o Apocalipse está o tempo inteiro falando sobre sinais no céu. Por quê? É Deus falando para o seu povo, olhe para mim. Eu não deixarei o meu povo ser enganado. Só é enganado quem não está sensível ao Espírito Santo. E Deus está fazendo isso com a igreja agora. Olhe para o céu. Olhe para esses sinais, mas não tenha medo, tenha clareza de que eu estou despertando um povo para sacudir essa terra. Meu amigo, eu acredito que Deus está usando a sua vida, inclusive no evento que vai ter agora no próximo mês, né, lá no Allianz Parque em São Paulo, que Deus colocou no seu coração. Esse é um sacudir de Deus, é um despertamento de Deus. Gente, dia 9 de setembro, viu? Ainda tem vagas, tem umas 60 vagas. Você é de São Paulo, vai lá aqui embaixo dos meus vídeos no YouTube, aqui está o link, dá para você comprar, mas quem não puder comprar, vai assistir free, tá? No meu canal do YouTube, é um evento chamado Sinais dos Tempos, vai ser tremendo e nós queremos mandar para o mundo todo. Mas continua, Rafael. Eu acho que a igreja precisa ser confrontada. Eu acho que nós não fomos... eu vou usar uma expressão que pode ser um pouco dura. Nós não fomos doutrinados, ensinados a sofrer por Cristo, a padecer por Cristo, a morrer por Cristo. Você acha que está muito oba-oba a mensagem de coaching e de seja rico? Tem um monte de gente aí ficando rico, né? Dizendo para os outros que eles vão ficar ricos, mas na verdade são eles que estão ficando ricos. Você não acha que
tem muito cristão usando da palavra para desviar o foco. Na hora que está tudo pegando fogo, o mundo está para se queimar, para acontecer algo grave, e as pessoas falando de, não, toma posse, você não acha isso? Ah, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Em 1963, um deputado dos Estados Unidos, um congressista, ele assumiu a tribuna do Congresso e ele leu as 45 doutrinas da nova ordem mundial para os Estados Unidos e para o mundo. E uma delas, tem várias, vou citar uma só. Era assim, ó, isso está lá registrado, era um documento que ele conseguiu pegar e leu para os deputados, em 1963. O nome dele é Herlog Jr., só pode pesquisar depois. Eu fiz o vídeo, só pode olhar, inclusive, depois lá. Uma delas é se infiltrar nas igrejas e promover a fé inteligente e intelectual. Amigo, não é o que a gente está vendo com a teologia humanista e liberal? A dita fé inteligente, onde, meu amigo estudioso, teólogo, você é um cara excepcional que eu admiro, onde que a fé é inteligente? Me explica. A fé é a coisa mais burra. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como que alguém diante do mar com um cajado e um exército vindo atrás para devorar os israelitas, como que alguém vai ouvir uma voz dizendo, pega esse pedaço de pau e toca nas águas que eu vou abrir essas águas? Olha que coisa burra. Olha que coisa burra. Como que alguém ia falar assim, um cara que nasceu numa manjedoura, a mulher é virgem, está dizendo que foi concebida pelo Espírito. Como que alguém vai acreditar? Porque a fé é burra. A fé não é inteligente. E os princípios para poder se desconstruir. A fé verdadeira é tornar a fé uma... É como se fosse aqui. Essa aqui é a minha bengala. Essa aqui é a intelectualidade. É a minha intelectualidade. É o meu discurso. É a minha retórica, é a minha oratória. Se eu me apoiar nisso, eu consigo pregar melhor o evangelho. Eu lembro, sabe de quê? Do discurso de Pedro no Sinédrio, Pedro e João. Pedro e João falando. Quando eles terminaram de falar, os eruditos falaram assim, olha, certamente esses homens são agramatos. Agramatos é sem gramática, né? São ignorantes. Como a gente fumo. Pedro e João ali tropeçaram na gramática. Mas eles concluem assim, mais uma coisa nós reconhecemos. Esses homens andaram com Jesus de Nazaré. Uau! O que eles estão reconhecendo? Eles têm um cheiro de Jesus, eles têm um olhar de Jesus, eles falam tem autoridade de Jesus. Eles têm autoridade no falar. Entenda, não estou dizendo que tem que ser ignorante, tem que estudar, tem que crescer, tem que prosperar, tem que viver, tem que ter uma vida maravilhosa. Mas a gente tem que resgatar a Gênese. Não é à toa que Deus permitiu a igreja tá dentro de casa de novo. Sabe, as pessoas ficaram convidando, eu aqui como pastor também, eu me caí num vício tendencioso de venha para a igreja, mas nós esquecemos de falar, leve a igreja para casa, seja a igreja em casa. Eu acho que é isso, eu acho que esse despertar passa por isso, de olharmos aqui, recuperarmos as essências, recuperarmos a falar da eternidade. A igreja não fala mais da eternidade, Lamartine. Não fala. A gente fala da eternidade, menos a gente é relevante para a realidade. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu prego sobre a volta de Jesus, sobre o céu, sobre a eternidade, sempre. Num ano, se eu não fizer 2 séries de pelo menos 5, 6 vídeos só sobre a volta de Jesus, não aconteceu. Acho que nunca aconteceu isso na minha vida. Por quê? Porque todos os dias eu penso na eternidade. E o meu povo, hoje, graças a Deus, eu estou tendo uma visibilidade muito maior, né? O meu canal no YouTube hoje atinge aí 4, 5 milhões de pessoas por mês, e aí as pessoas estão sendo despertadas, assim como por você, por outros, como o Renato, o Vagnão e outros caras que estão falando sobre isso. Mas o que eu penso é o seguinte, ainda existe dentro da igreja muita gente querendo te ensinar a ficar rico, e as pessoas não entenderam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a igreja tira o foco de buscar a Deus, Rafael, para buscar aquilo que Deus pode dar, elas vão entrar no sistema do mundo. E eu tenho pregado muito sobre isso, porque o evangelho é simples, é a cruz. O evangelho é a cruz, é Jesus quem muda a nossa vida, ele que morreu, ele que ressuscitou,
e que ele vai voltar. E veja, e a Bíblia é um livro tão extraordinário que foi escrito num período aí de mais de 1.500 anos por mais de 40 homens de diferentes backgrounds, reis, profetas, fazendeiros, né, mulheres, rainhas. Quer dizer, pessoas diferentes, é um livro que se encaixa. E hoje, quando você vê o que está acontecendo no mundo, você vê, por exemplo, lendo Ezequiel 38, 39, eu falo, meu Deus, são essas nações ali, estão aqui acontecendo, isso é tremendo, né, Rafael? Meu Deus do céu, é muito tremendo, é muito tremendo. Acho que a gente tem que fazer isso aí mesmo, se você tem feito durante tantos anos e Deus tem te usado demais. E eu acredito nisso, que as pessoas vão agora, sabe, eu acho que é o próprio Espírito Santo, ele vai fazer isso, que é despertar uma fome e uma sede nas pessoas de buscarem a palavra, de se voltarem para a palavra, de se voltarem para entender o que está acontecendo nesse mundo pela ótica bíblica. Porque aí faz toda a diferença. O mundo tá... Eu vejo as pessoas me escrevendo, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, eu não vou casar mais, eu não vou ter mais filho. Eu falo assim, você não conhece a Deus, não? Você não lembra o que ele fez no Egito, quando ele tirou o povo do Egito? Aquele monte de praga, mas no arraial do israelita não tinha nada. A gente tem que se voltar para a palavra, olhe para cá, a resposta está aqui. Deus ele vai cuidar do seu povo. Deus ele vai preparar o seu povo. Então, meu amigo, eu acredito nesse tempo, que será um tempo de avivamento, um tempo de quebrantamento muito grande, que virá antes do relógio escatológico dar essa acelerada. Eu queria te fazer uma última pergunta. Sim. Já estamos aqui 1h30 de live, aliás, está maravilhosa. Dá para ficar muito mais tempo. Nós vamos continuar, viu, gente? Porque essa parceria aqui, eu vou lá para o canal dele, depois ele vem para o meu, porque a gente tem que unir forças mesmo. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, tá? E eu queria que você desse a sua impressão. Né? Obviamente não dá para saber. Você acredita que nós somos a última geração? Ou seja, que Cristo volta, pelo menos aí dentro de uns 30, 40 anos? Eu ia te falar sobre esse número mesmo. Eu não acho que passa disso, não. São muitos sinais, são muitas comprovações, a evolução da ciência do modo que está. Agora, dia 28, o Elon Musk vai apresentar um teste de um chip implantado no cérebro, né, da sua empresa Neuralink. Vai fazer o chamado cérebro híbrido, né? E cérebro híbrido, a questão da inteligência artificial. Eu acho que a Bíblia diz que por amor aos santos, né, os tempos seriam abreviados. Está falando lá do tempo da perseguição mesmo, mas eu acho que os dias estão sendo abreviados. Eu, pelos sinais na geopolítica, pelos sinais proféticos, eu percebo que nós veremos tudo acontecer. Oh, Maranata, oh, glória a Jesus, esse é o sonho da minha vida, todos os dias. Eu falo, Senhor, será que eu vou estar vivo para isso? Eu queria muito estar andando assim, e de repente, opa, que lugar é esse aqui? Ver a glória do Senhor, oh, aleluia. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, glória a Deus. Está